Olá, eu sou o professor e engenheiro civil Johnny Merces e nós vamos começar agora mais uma aula de engenharia civil. No caso, hoje nós vamos ter uma aula de perícias judiciais, uma disciplina da engenharia civil, e hoje nós vamos estudar alguns aspectos gerais da perícia. Começando nossa aula já, vamos ver aqui os fundamentos principais. O que seria um perito? Aqui diz que do latim peritus, né? Ou seja, um perito ele é um profissional responsável por emprestar os seus conhecimentos técnicos, né, para elaborar um documento e auxiliar o juiz. Isso a gente vai ver mais à frente aí. Ou seja, do latim significa experimentar, saber por experiência, tá? Esse é o perito. Então, por essas qualidades técnicas que o perito tem, ele supre as insuficiências técnicas do juiz. Ou seja, o perito, por ele ter um conhecimento técnico a partir de seus estudos, ele ajuda, contribui com o juiz por sua insuficiência técnica na área, no caso aqui da engenharia, para poder dar o veredito final em um trâmite judicial. Qual é o trabalho do engenheiro civil no caso da perícia? Então, basicamente, aqui diz assim, na maioria dos casos, o fator determinante do embasamento nas decisões para o desenvolvimento. E aqui vem as áreas, né, que podem atuar um engenheiro civil na perícia judicial: imobiliário, hipotecário, enfim, judicial. No caso dos trâmites judiciais, né, de alguma disputa judicial. Então, neles deverão estar inseridos os dados e fatos que indicam diretrizes para as causas em estudo, transmitindo questões técnicas. Nas questões judiciais, a prova pericial compreende o exame, a vistoria e a avaliação. Ou seja, essas práticas são práticas comuns ao engenheiro civil. No caso, ele vai estudar um caso em específico e vai examinar ali a obra propriamente dita, que é o objeto da perícia, vai fazer vistorias e fazer uma avaliação desse objeto de perícia. Então, o trabalho do engenheiro civil nesse sentido deve ser elaborados com uma metodologia compatível à ação judicial. Ou seja, o engenheiro civil ele é convocado para exercer os seus conhecimentos técnicos que devem ser compatíveis com a engenharia civil nessa ação judicial em questão. Ele tem como função oferecer informações técnicas precisas e imparciais na medida que isso for possível. Então, o engenheiro civil, no caso, ele, a partir do momento que ele é convocado para uma perícia, ele está envolvido em um trâmite judicial. Ou seja, ele vai exercer o seu conhecimento técnico a partir de uma causa judicial envolvendo duas partes, em um trâmite, por exemplo, em uma irregularidade de projeto, de execução de obra, ou, enfim, uma causa em que duas partes estão disputando um julgamento específico, e nesse julgamento o juiz vai dar ganho de causa para um lado ou para outro. Então, nesse sentido, o engenheiro civil entra para ele poder auxiliar ao juiz imparcialmente nesse trâmite judicial. Ou seja, ele não pode beneficiar nenhum lado nem o outro e ferir a sua ética profissional no sentido de favorecer alguém
por parcialidade, né? Por algum conhecimento de um dos lados desse trâmite judicial, conhecer um lado ou outro. Não, ele tem que ser imparcial. Ele deve exercer a sua função técnica a partir do chamamento do juiz. Então, dessa forma, ele colabora, né, com o juiz a partir dos seus conhecimentos, porque o juiz ele não é um profissional da área da engenharia, portanto, ele precisa de alguém que o auxilie nesse trâmite judicial para ele entender o que aconteceu nessa execução de obra, por exemplo, né, e a partir disso dar o ganho de causa para um ou para outro lado. E nesse sentido, né, essa sentença seja o mais justa possível. Sobre a responsabilidade do engenheiro civil perito. Então, ele tem responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais a partir do momento que ele aceita ser perito nesse trâmite judicial. Como nós já dissemos, ele está envolvido nesse trâmite judicial onde envolvem partes, e essas partes estão interessadas em vencer esse processo judicial, que pode até envolver valor financeiro, valor monetário nesse trâmite. Portanto, é muito importante que o engenheiro tenha consciência da sua importância, né, nesse trâmite judicial. Então, e a competência do engenheiro? Primeiro que a competência tem a ver com expertise. E o que significa isso? Significa que o conhecimento adquirido por ele, sua capacidade de aplicar esse conhecimento e também a experiência que ele adquiriu ao longo dos anos de prática profissional vão contribuir para esse engenheiro conseguir elaborar um documento satisfatório que auxilie o juiz nesse trâmite judicial. Quanto à nomeação do perito, a engenharia ela desempenha um papel importante nos processos judiciais, como já dissemos, que pode envolver imóveis, máquinas, equipamentos, plantações, enfim, vários trâmites judiciais que podem ser necessários ao envolvimento profissional de um engenheiro. Essa nomeação do perito ela é feita a partir de homologações judiciais, ou seja, o perito ele vai ser nomeado pelo juiz. O juiz é que vai determinar quem será o engenheiro perito nesse trâmite judicial. Esse engenheiro, no caso esse profissional, perito, ele é convocado pelo juiz e no caso de um trâmite judicial que envolva esses assuntos que nós comentamos anteriormente, eles podem ser preenchidos a partir de profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, porque envolvem aqui, como dissemos, imóveis, máquinas, plantações, né? Enfim, áreas que esses profissionais podem atuar. E a lei brasileira, ela confere ao juiz liberdade total na escolha do perito. O perito, então, ele pode ser classificado a partir de uma listagem ou então simplesmente nomeado pelo juiz por conhecimento profissional desse engenheiro ou simplesmente pela preferência dele na atuação desse caso em específico, desse caso judicial. Seguindo, o perito, então, como nós dissemos, ele é nomeado pelo juiz. E esse engenheiro perito, ele vai elaborar um documento. Esse documento ele vai ser chamado de laudo técnico pericial, onde o engenheiro vai colocar partes específicas que contribuam, né, conteúdos específicos, um contexto específico que contribua com o juiz para esse trâmite judicial.
Aqui temos um artigo do Código de Processo Civil que diz o seguinte: o perito será escolhido entre os profissionais de nível universitário e deverá estar devidamente inscrito, e isso é importante, no órgão de classe competente, no caso do engenheiro civil, no CREA, ao qual compete expedir certidão comprobatória da especialidade na matéria sobre a qual deverá opinar. Então, no caso do engenheiro civil, ele deve ser inscrito no CREA e ele deve explicitar o interesse que ele tem em trabalhar como engenheiro perito e se inscrever em uma listagem no fórum ou em uma listagem específica que compreenda seu interesse na atuação da perícia judicial. Lembrando que o perito não se coloca no lugar do juiz. Ele apenas vai contribuir tecnicamente para a decisão do juiz. Quem vai dar a palavra final sempre vai ser o juiz. Isso está descrito aqui no artigo 436 do Código de Processo Civil. E quanto ao juiz? Um laudo técnico pericial é elaborado pelo engenheiro, que deve ser simples e objetivo em seu conteúdo, mas mesmo assim atendendo a expertise técnica do engenheiro, porém deve ser simples para que tanto o juiz quanto as partes possam entender do que se trata. Então, o engenheiro ele deve ser, ao mesmo tempo, técnico e ao mesmo tempo de ser técnico, ele deve simplificar o texto do seu laudo pericial para que todos possam entender do que ele está falando. Vale lembrar que esses envolvidos nesse processo judicial, eles não são profissionais da área da engenharia. Portanto, dependendo da linguagem técnica descrita no laudo pericial, pode dificultar essa tomada de decisão por parte do juiz e também pelas partes envolvidas nesse processo judicial. Direitos, deveres e sanções. O perito deve cumprir o ofício e também deve observar os prazos legais envolvidos nesse processo. Ele pode também recusar esse trabalho, porém ele deve alegar um motivo legítimo para que ele recuse esse chamamento, né, do juiz nesse trâmite. Porém, essa recusa ela deve ser protocolada nos autos do processo no prazo máximo de 5 dias, contados a partir da intimação do juiz, a partir dessa nomeação, né, da intimação do juiz, para que ele fizesse parte desse trâmite judicial. Então tem que cumprir, né, os prazos legais para não ser penalizado aí nesse processo. O Código do Processo Civil, no artigo 146, ele diz assim, que no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte, uma das partes, né, alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual lhe indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Ou seja, a parte ela pode tentar impugnar esse chamamento, né, essa convocação do engenheiro civil, alegando que o fato desse engenheiro civil participar desse processo judicial pode prejudicá-la nesse trâmite. Então, ela deve protocolar também, no prazo máximo de 15 dias, essa recusa desse engenheiro civil. Também no artigo 158 do Código de Processo Civil, diz que o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas
responderá pelos prejuízos que causaram uma das partes e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Então, a partir do momento que o perito ele não foi extremamente ético nas verdades descritas no seu laudo pericial, ou por imperícia nesse laudo pericial, ele pode ser excluído de listas de chamamentos de peritos, né? E pode também sofrer sanções dos órgãos regulamentadores, no caso aqui do CREA. Então, existe uma responsabilidade muito grande. Por isso, já o chamamento do juiz, ele tem 5 dias ali para recusa do engenheiro, se ele não se sentir confortável tecnicamente para esse objeto de perícia. Tá certo? Muito bem, nós encerramos aqui a nossa aula de perícias judiciais, essa aula do curso de Engenharia Civil. Espero que tenham entendido tudo e, se ficou alguma dúvida, descrevam aqui na descrição do vídeo ou entrem em contato a partir do WhatsApp ou de qualquer forma que vocês desejarem. E terminamos aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal.